A forma como morreram os 12 apóstolos de Cristo nem sempre está clara para os estudiosos da religião. Existem algumas citações no Novo Testamento, em textos apócrifos e até mesmo relatos contados por cristãos primitivos sobre o que poderia ter acontecido com cada um deles. É verdade que alguns desses relatos são diferentes entre si, mas existe sempre uma explicação que é mais aceita e considerada confiável. O que sabemos é que os apóstolos deixaram a vida pessoal e os trabalhos de lado para se juntar a Jesus durante sua missão em vida. E após sua morte, foram ordenados a pregar o Evangelho pelo mundo, mesmo que para isso tivessem que morrer. Naquela época, a perseguição a quem pregava era grande, e assim como Jesus, muitos deles foram assassinados. Então você já pode comentar aqui embaixo, se você é religioso ou não, se você conhece um pouco da história da Bíblia, se você tem alguma informação sobre esses relatos, sobre essa história que o HM aqui vai contar agora. Então você já comenta aqui embaixo, tá bom? Dê sua opinião, que é muito importante aqui para nós, tá certo? E outra coisa, dê seu like e se inscreva no canal. Então vamos de história, vamos lá. Após a morte de Jesus, os apóstolos continuaram espalhando o cristianismo de Jerusalém a Damasco, Antioquia, Ásia Menor, Grécia e finalmente Roma. Veja como foi a vida de cada um deles, de acordo com os relatos bíblicos e tradições. Pedro era o mais velho discípulo e foi a ele que Jesus confiou a liderança da igreja e dos apóstolos. Veja aqui o que está escrito: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 18 e 19. Após a morte de Cristo, foi Pedro quem conduziu a missão de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Seu trabalho missionário continuou até o fim de sua vida, 68 anos após o nascimento de Cristo. Depois que Cristo foi morto, o apóstolo continuou sua obra missionária por mais 35 anos. Diz a tradição que ele foi morto crucificado em Roma, porém, teria pedido para ficar de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como seu Senhor. André era irmão de Pedro e também era pescador. Ele já era seguidor de João Batista e, quando encontrou Jesus, apresentou seu irmão Pedro a ele. André é mencionado em diversos momentos importantes nos evangelhos e era um dos discípulos mais próximos de Jesus, junto com Pedro, João e Tiago. O apóstolo esteve presente quando Jesus falou sobre o fim dos tempos, na ascensão de Jesus também, e desempenhou um papel ativo na expansão da igreja primitiva. A tradição revela que André também foi muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Ele estaria em missão na província da Acaia, onde foi crucificado. Só que desta vez, por uma cruz em formato de X. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levado para a Escócia pelo mar, onde o barco teria naufragado. Por isso, até hoje, existe uma ilha chamada Santo André. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha.
e também era conhecido como o discípulo a quem Jesus mais amava. Com Pedro e Tiago, João era parte dos amigos íntimos de Jesus e presenciou milagres e revelações. Ele também foi o único apóstolo que acompanhou Cristo até a sua crucificação. Segundo a tradição, ainda jovem, ele teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas não sofreu dano algum. Tempos depois, por ordens do imperador Dominiciano, João foi levado cativo para a ilha de Patmos, onde recebeu a revelação do Apocalipse. Acredita-se que ele tenha morrido de causas naturais aos 94 anos, na cidade de Éfeso. Filipe foi a terceira pessoa a ser chamada por Jesus ao discipulado. O apóstolo participou de muitos milagres e foi a ele que Jesus perguntou como poderiam alimentar a multidão. No episódio da multiplicação dos pães e peixes, o discípulo deu continuidade à missão na Ásia, nas regiões da Frígia e Herápolis. A história da morte de Filipe é confusa e até hoje não se sabe ao certo como morreu. Há relatos de que ele tenha morrido de causas naturais, mas também existem estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, apedrejado e até crucificado em Heliópolis. Existem poucas referências na Bíblia sobre o apóstolo Bartolomeu. Seu nome é mencionado apenas na lista de discípulos. Segundo alguns registros que não estão na Bíblia, o apóstolo pregou pela Ásia Menor até a Índia e teria sido esfolado e crucificado de ponta cabeça em Albanópolis, na Armênia. Existe outra versão de tradição católica que alega que ele foi açoitado até a morte e seu corpo jogado no mar. Mateus era judeu e tinha boas condições financeiras, pois trabalhava como publicano, recolhendo os impostos para o Império Romano. Os publicanos eram mal vistos pela sociedade judaica, mas foi exercendo essa função que Jesus o chamou para segui-lo. Autor de um dos evangelhos, Mateus revelou muitos detalhes a respeito do ministério e da vida de Jesus. Segundo relatos, o apóstolo teria percorrido toda a Pérsia, Judéia e Etiópia, onde veio a ser morto. A causa de sua morte teria sido por conta de um ferimento de espada. Mas também há quem acredite que ele tenha morrido de causas naturais. Seu túmulo se encontra em Salerno, cidade italiana. Apesar de poucos detalhes bíblicos, podemos perceber a personalidade de Tomé, um homem sincero, mas pessimista e incrédulo em certos pontos. No episódio no qual Jesus decide voltar à Judéia para ressuscitar Lázaro, com o risco de ser apedrejado, Tomé faz um comentário a respeito da decisão. Veja o que ele disse. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Após a morte de Cristo, o apóstolo ganhou destaque nos relatos bíblicos ao dizer que só poderia crer na ressurreição de Jesus se pudesse tocar em suas marcas. Tomé ansiava em ver Jesus, mas a ansiedade se transformou em incredulidade. Uma semana após ressuscitar, Jesus apareceu a Tomé, mostrou as suas marcas e assim o discípulo creu. Há relatos de que ele morreu a flechadas enquanto estava orando, e sua morte teria sido encomendada pelo rei de Malipura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 depois de Cristo. Pouco se sabe sobre Simão. Além de sua origem,
Ele era natural de Caná da Galileia. Não há detalhes sobre a sua morte, mas segundo a tradição católica, o apóstolo foi cortado ao meio por um serrote. Nos escritos de Hegésipo, o apóstolo teria sido martirizado aos 120 anos durante o Império de Trajano. E existem outras versões que alegam que ele foi crucificado ou queimado vivo numa fogueira na Armênia. Tiago, filho de Zebedeu, era irmão do apóstolo João, e os dois foram apelidados por Jesus de filhos do trovão. Ele trabalhava no barco do pai em sociedade com Pedro e André, e foi nas margens do mar da Galileia que se tornaram discípulos de Jesus. Tiago também fazia parte dos discípulos mais chegados a Jesus. Ele esteve presente na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração e no Getsêmani. Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado e o único a ter um registro bíblico sobre o acontecimento. O apóstolo foi decapitado a mando de Herodes por volta do ano 44 depois de Cristo, na mesma ocasião em que Pedro havia sido preso. Ao contrário de Tiago, filho de Zebedeu, há pouquíssimos detalhes sobre a trajetória de Tiago, filho de Alfeu. Existem apenas 4 citações referentes ao apóstolo. Depois você pode ler na sua casa aí os versículos de Mateus 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:12-18 e Atos 1:13. Há 2 relatos das causas da morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus no Egito, no ano de 62 depois de Cristo. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde foi morto. Outra hipótese levantada pelo historiador Flávio Joséfo é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que Tiago denunciasse alguns cristãos. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento, onde contém algumas referências sobre o fim dos tempos. Diferente do Judas traidor, ele respondeu com fidelidade ao chamado do seu Senhor e teve a coragem de entregar a vida por amor a Cristo e por causa do Evangelho. Segundo a tradição, o apóstolo teria evangelizado na Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e Líbia Antiga. Teria sido martirizado no ano 70 depois de Cristo, linchado a golpes de lança, machado e porrete. Judas Iscariote foi o discípulo que traiu Jesus. Curiosamente, ele é o discípulo com o maior número de citações nos evangelhos, depois de Simão Pedro. Outro detalhe é que seu nome sempre foi mencionado por último entre os discípulos. Judas era encarregado da administração do dinheiro. Apesar dessa responsabilidade e de andar com Jesus, o discípulo continuava a furtar os valores recolhidos. Com remorso por entregar Jesus aos sacerdotes em troca de 30 moedas de prata, Judas tentou devolver o dinheiro, mas foi rejeitado. Dominado pela culpa, ele jogou o dinheiro dentro do templo e saiu para se enforcar.